10 coisas estranhas encontradas congeladas no gelo da Antártida. A Antártida é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É o local mais frio já descoberto, com uma temperatura média de 50 graus Celsius negativos e uma queda ocasional para até 89,2 graus Celsius negativos. Além disso, este continente continua sendo menos explorado. Sob a camada de gelo da Antártida, existem mais de 400 lagos que não congelam graças ao calor do núcleo da Terra. A Antártida não tem fusos horários, nem países e conta com apenas 2 caixas eletrônicos. E se você ainda acha que esse continente não é único o suficiente, deixe-me contar sobre 10 descobertas misteriosas e bizarras que foram feitas no gelo da Antártida. Mas antes de partir para explorar este território branco, aperte no botão inscrever-se e toque a campainha de notificações. Dessa forma, você será o primeiro a assistir às atualizações que aparecem no lado incrível da vida ao longo do dia. A Antártida foi avistada pela primeira vez em 1820 por uma expedição russa. Desde então, esta terra vem ocupando as mentes de inúmeros pesquisadores e cientistas. Como seres vivos podem sobreviver nesse frio eterno? Que segredos o gelo que cobre o continente esconde? Existem inúmeras lendas e mitos em torno da Antártida. Algumas pessoas acreditam que há naves alienígenas presas e congeladas no gelo dessa terra estéril. Outros têm certeza de que o continente esconde a base secreta do Terceiro Reich em algum lugar de suas profundezas. Há mais uma lenda que diz que uma cidade oculta está com certeza escondida dos olhos humanos sob uma enorme massa gelada. Esse ponto de vista é até apoiado por alguns cientistas, e eles afirmam que a Antártida é o lar da cidade perdida de Atlântida. Segundo a lenda, Atlantis é uma cidade misteriosa que foi ocupada por semideuses. O primeiro a mencionar essa cidade foi o filósofo grego Platão, em 360 a.C. Os pesquisadores ainda enfrentam muitos desafios para revelar a verdade sobre esse continente misterioso. E algumas das descobertas feitas não facilitam esse processo em nada. Pelo contrário, elas parecem confundir os cientistas ainda mais. 10. Crânios alongados. Esta foi uma descoberta verdadeiramente chocante. 3 crânios alongados foram encontrados na Antártida em 2014. Esses foram os primeiros restos humanos descobertos por lá. A coisa mais surpreendente sobre esse achado foi que a forma incomum desses crânios os tornou quase idênticos aos crânios alongados encontrados no Egito, no Peru e em outros locais. As cabeças adquiriam esse formato devido a práticas estranhas que eram populares entre algumas civilizações antigas. Eles usavam métodos diferentes para alongar os crânios de bebês. Esta descoberta surpreendente significa que pode ter havido algum tipo de contato entre civilizações africanas, sul-americanas e antárticas. 9. Um meteorito antigo. Vastas planícies de gelo da Antártida fazem os meteoritos se destacarem de forma contrastante. É provavelmente por isso que 90% de todos os meteoritos encontrados na Terra foram descobertos na Antártida. Outra razão é que o gelo preserva esses detritos espaciais e os protege contra a corrosão. Nos últimos 50 anos, foram encontrados mais de 10 mil meteoritos nesse continente. Alguns deles têm mais de 700 mil anos. Por exemplo, um meteorito do tamanho de uma batata que atingiu a Terra em 2002 e foi descoberto em 2015 chegou de Marte. Desconcertantemente, os cientistas descobriram que esse pedaço de rocha extraterrestre continha restos fossilizados de micróbios marcianos. Enquanto nenhum deles contiver a bolha assassina, acho que estamos bem. 8. Fósseis antigos. Acontece que dinossauros viviam na Antártida. Desde os anos 80, os cientistas descobriram quase 1 tonelada de fósseis por lá. A maioria desses restos tem mais de 71 milhões de anos. Esses fósseis pertencem a pássaros pré-históricos e criaturas marinhas, incluindo mosassauros e plesiosauros. Isso significa que os dinossauros viveram no continente de 70 a 200 milhões de anos atrás. Segundo os cientistas, isso é altamente possível, já que as temperaturas naquela época eram muito mais altas do que hoje.
Além disso, durante esse período, a Antártica estava localizada em outro lugar, na parte sudoeste do que hoje conhecemos como Oceano Pacífico. 7. Restos petrificados de um animal incomum. Arqueólogos fizeram outra descoberta surpreendente em 2009. O gelo da Antártida estava escondendo os restos fossilizados de uma criatura única. Era do tamanho de um gato moderno, mas ao contrário de nossos populares animais de estimação, esse animal colocava ovos. Era um parente distante dos mamíferos modernos e viveu há mais de 250 milhões de anos. Os cientistas acreditam que esse animal tenha migrado para a Antártida a partir da África Austral, durante o período de aquecimento global. Tal jornada era possível naquela época, já que a Antártida era parte do supercontinente chamado Pangeia. 6. Cachoeira de sangue. Um espectador inconsciente pode facilmente acreditar que a geleira de Taylor está vazando sangue. O líquido vermelho sangue aterrorizante, de fato, flui sobre o gelo e cai no mar. Por sorte, a origem dessa água não é nada dramática. Esta cascata incomum contém tanto óxido de ferro que faz com que a água pareça sangue. Qual é a origem desse fenômeno? A alguns quilômetros de distância, há um lago coberto de gelo. A salinidade da água ali é 4 vezes maior que no mar. É por isso que tanto o lago quanto a cachoeira de sangue congelam apenas a uma temperatura de 10 graus Celsius negativos. 5. Vales secos. Já que a Antártida é um continente coberto de neve, você provavelmente não a associaria à falta de água. No entanto, esta terra é o lar de um dos locais mais secos do planeta, os Vales Secos de McMurdo, também conhecidos como Vales da Morte da Antártida. Esta terra estéril foi descoberta em 1903. Esses vales têm umidade incrivelmente baixa e quase não há gelo ou neve cobrindo a região. Este lugar não vê chuva há mais de 2 milhões de anos, e os ventos super fortes são os culpados por estas condições secas. A velocidade dos ventos frequentemente atinge 322 km por hora. Quando os ventos descem os vales, eles se aquecem e evaporam a neve, o gelo e a água. Aliás, dentre todos os ambientes da Terra, acredita-se que essas condições sejam as mais semelhantes às de Marte. É por isso que a NASA testou o Viking, um programa de exploração de Marte, nos vales secos de McMurdo. 4. Uísque de 100 anos. 2 caixas de um excelente uísque escocês ficaram escondidas no gelo da Antártida por mais de 100 anos. Depois que os arqueólogos descobriram esse tesouro inesperado, eles não removeram de seu esconderijo de gelo imediatamente, porque tinham medo de danificar suas descobertas. É por isso que esperaram vários anos até que todas as ferramentas necessárias fossem adquiridas. Só então conseguiram extrair as caixas com cuidado. O uísque foi então descongelado de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. O processo levou quase 2 semanas. O resultado? 10 garrafas sobreviveram a esse confinamento centenário. 3. Uma criatura assustadora. A uma profundidade de 335 metros, os arqueólogos americanos fizeram uma descoberta verdadeiramente aterrorizante. Eles encontraram uma criatura desconhecida, que não se parecia com nenhum outro ser vivo conhecido até então. O comprimento dessa criatura era de cerca de 20 centímetros. Seu corpo estava coberto por ossos salientes e sua mandíbula era retrátil. Tal estrutura corporal intrigou muitos cientistas. Eles ainda estão tentando determinar a origem desse animal, seu sistema de nutrição e sua classificação. 2. Um lago subterrâneo. Os cientistas sabem da existência de aproximadamente 400 lagos na Antártida. Pode parecer um milagre que a água não congele sob a enorme camada de gelo, mas há uma explicação para esse fenômeno. Devido a uma pressão incrível, a água permanece líquida, mesmo quando sua temperatura está abaixo do ponto de congelamento. Além disso, o núcleo da Terra aquece a água sob as geleiras. Alguns desses lagos são ativos, o que significa que, apesar de todas as condições adversas, há vida neles. Por exemplo, quando pesquisadores americanos perfuraram 701 metros do Glaciar Ross em 2013, descobriram um lago subterrâneo.
Os cientistas conseguiram extrair amostras de água desse lago e descobriram que, sob uma camada maciça de gelo, onde não havia luz, viviam bactérias resistentes ao frio, antes desconhecidas pela ciência. 1. Navio congelado. Em 1914, a expedição Transantártica Imperial teve início. Seu objetivo era atravessar o continente gelado de um lado até o outro. 2 navios participaram da viagem. O líder da expedição foi o explorador polar Sir Ernest Shackleton. Ele deveria navegar em um dos navios, o Endurance, para o Mar de Weddell, enquanto o segundo navio, Aurora, deveria navegar até o Mar de Ross. Tragicamente, o Endurance ficou preso no gelo e foi esmagado. Parte do grupo, liderado por Sir Shackleton, cruzou o Mar de Weddell em um bote salva-vidas e depois teve que atravessar o deserto de gelo até uma estação baleeira em busca de ajuda. Eles conseguiram cumprir essa tarefa graças à disciplina, organização e comando talentoso de seu líder. A missão de resgate voltou para buscar os membros da tripulação que haviam sido deixados para trás na Ilha Elefante. E mesmo levando cerca de 17 meses, todas as 28 pessoas sobreviveram e voltaram para sua terra natal. O Endurance, no entanto, permanece congelado para sempre no gelo do continente branco. Qual achado você achou mais misterioso? Você gostaria de visitar a Antártida para ver essa terra com seus próprios olhos? Conte-nos nos comentários abaixo. Lembre-se de nos dar um joinha se gostou desse vídeo e assine nosso canal. Você vai se divertir muito no lado incrível da vida. Tchau!